versículo de número 8, ele vai dizer que o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com estes incidentes, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: me ajuda, ele disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas, me ajuda, na tua câmara de dormir. Aí ele vira e diz assim, ele disse: ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Versículo 14, então enviou para lá, me ajuda, cavalos, carros. Chegaram de noite, cercaram a cidade. Versículo 15, a gente vai parar por aí. O texto diz assim: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, carros e cavalos haviam cercado a cidade. Então esse moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Feche os teus olhos. Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma cada um de nós nas tuas mãos e fala aos nossos corações. É o que eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Amém? Tema da nossa meditação: derramando. Solta a tua voz, derramando. Vamos entender esse texto? Vamos entender esse texto? Vamos compreender que trata-se de uma guerra onde o profeta só tem noção dela quando Deus revela. Então é uma guerra, é uma emboscada, é uma armadilha, que o profeta só tem noção da armadilha ou do caminho que vai ser armado essa armadilha quando o Senhor se revela. Eu gosto do versículo 8, já para tu pegar no teu espírito aí, porque também não é nisso que eu quero me prender hoje. Eu gosto desse versículo 8, porque nesse versículo de número 8 diz que o rei da Síria, me ajuda. Então olha para o pastor, eu tenho ministrado esses dias sobre isso. Existem guerras que não são suas. O inimigo resolveu levantar contra a tua vida uma guerra, mas ela não é tua. E nessa guerra que não é sua, o Senhor hoje te trouxe nesse lugar para dizer para você o seguinte: nessa peleja vós não tereis que pelejar. Eu tenho visto como o inimigo tem se levantado contra a tua vida, e nessa batalha você não vai pelejar. Então é tempo de você embanhar a sua espada, guardar o seu escudo. É tempo de você guardar a sua armadura, porque o Senhor está dizendo: nessa peleja, deixa eu repetir para tu pegar no teu espírito, para você se ligar aqui no que a gente precisa liberar para a tua vida. Nesta peleja, nessa guerra, você não precisa pelejar. Essa batalha não te pertence. Essa luta não é sua. O inimigo está se levantando contra a sua vida, mas maior, tem alguém do teu lado, vira para ele ou para ela e diga: maior é aquele que está contigo. Aquiete o vosso coração. Deus dará livramento nesses dias para você, para a tua casa, para a tua família, para os teus projetos, para os teus sonhos.
Você pegou no teu espírito? A família abençoada pegou no espírito de vocês, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? O capítulo 2, no versículo de número 15, e é daí, esse é o nosso ponto de partida. Esse texto, ele diz que o moço do profeta acordou cedo. A gente pode pegar a parte inicial desse versículo, já está projetado aí. A gente pode pegar, tendo se levantado muito cedo, não é isso? Tendo se levantado o quê? Muito cedo. Ele se levanta antes do profeta. Qual é o objetivo do moço? O objetivo do moço era ir até uma das duas fontes, ir até aquele lugar e trazer um balde d'água. Por quê? E aí tem alguns ensinamentos aqui que eu quero poder liberar para a tua vida hoje. Eu falei que tem tudo a ver com o que, se quem me abençoou com esse relógio tivesse feito depois dessa mensagem, não é que não valesse, mas tem tudo a ver, porque ele não ouviu, ele não sabe, não tem noção do que a gente vai ministrar, não tinha. Inclusive eu pedi, por favor, sente, para que você possa ouvir o que Deus tem para nós. Ele acorda cedo, ele vai buscar água em uma das fontes, porque é despertado nele o princípio da honra. Tem um ditado no mundo que diz que nada se cria, tudo se copia. Existia algo com esse moço, existia alguns parâmetros que alimentava ele, que fortalecia ele, que direcionava ele. Dentre esses dias, alguém me procurou e disse assim: pastor, eu estou com um desejo no meu coração, se o senhor me permitir, eu quero vir com a minha esposa à igreja e nós queremos limpar o altar, passar aspirador de pó, que aqui é um carpete, você está entendendo? Diga amém. Eu disse: faça. Você está entendendo? Princípios de honra. O Senhor, Ele vai te dando alguns direcionamentos, algumas coisas. Mas se você observar, ele sai de casa, o versículo vai dizer, o versículo 15, quando ele sai, ele vê a cidade cercada. Me ajuda, ele vê a cidade cercada. Então repita comigo: ele não chegou a pegar a água. Mas sabe o que Deus me mostra aqui? O que vale é a intenção do coração. Deus, Ele vai entrar na intenção do teu coração. Você sabe o que fez com que Deus desse a Ana um filho, que foi dado o nome de Samuel? O que deu a ela esse crédito de Deus poder entender que o voto dela, que ela faz um voto dizendo: Senhor, se tu me der um filho, eu te devolverei. O que faz com que Deus cumpra com a sua parte é a intenção do coração de Ana. Deus entrou e viu que era sincero. Deus está à procura de corações sinceros, amados. Deus está à procura de pessoas que realmente consigam entender isso, consigam compreender algumas coisas. Deitar água é trazer refrigério para o profeta. Deitar água é, de uma certa forma, conseguir tirar o peso. É deitar água. Ele vai até aquela fonte antes do profeta acordar, ele vai em busca dessa água. Ele não chega a trazer, mas valeu. Ele não chega a trazer, mas Deus não permite que traga, porque o que vale é a intenção de alguém que decidiu honrar o profeta. Hoje eu quero te mostrar que algumas coisas na sua vida vão destravar a partir de hoje, em nome de Jesus. Quando você entender o que são princípios de honra. E a gente vai observar que na vida de um profeta existe um ministério glorioso. Posso repetir isso? Na vida de um profeta existe um ministério glorioso. Você entende? Tem a minha esposa, ela está ali, né? Mas na maioria das vezes quem fica em evidência? Profeta.
Pastor, não sou eu. Você não vê mais a mim aqui no altar do que ela? Mas nós somos um só. Existe um ministério glorioso, lindo demais, de muitas pessoas que vão olhar e vão dizer assim: poxa, que bacana, que lindo isso. Essa igreja está bonita, a obra foi bem feita dentro das condições que nós possuíamos. Tudo isso é bonito demais. Mas junto com tudo isso, ele é cercado de incompreensão, ele é cercado de perseguição, ele é cercado de afronta, ele é cercado de privações, de frustrações, de decepções, já falei. E às vezes nós não encontramos ninguém para derramar água nas mãos do profeta. Você vai pegar no teu espírito o que Deus quer de você. Você vai pegar no teu espírito por que Deus te trouxe hoje aqui. Você vai entender que existem algumas coisas que precisam ser conhecidas no mundo espiritual, precisam ser liberadas sobre a tua vida. Epafrodito, nome estranho, né? Ele deitou águas nas mãos do apóstolo Paulo. O texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 25, você vai ler comigo, não perca a sua atenção. Esse texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 25, ele diz assim: também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer ajuda que eu precisava. Ele tem tido muita saudade de todos vocês e tem andado, me ajuda, muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. Deixa eu te contar, Epafrodito, ele sofre porque ele sabia que em Filipe eles já haviam descoberto que ele estava doente, e ele era muito bem quisto, muito querido, e ele sofre porque aqueles que o amam, ao saber que ele está muito doente, era uma doença mortal, está sofrendo também. Aí olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, olha o que o texto diz: de fato ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve pena dele, e não somente dele, mas também, e assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Olha o que diz o 28, por isso vou mandá-lo de volta a vocês, o mais depressa possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente, para que eu não fique preocupado. Portanto, recebam Epafrodito com toda alegria, como se recebe um irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. O apóstolo Paulo deixa muito claro que esse camarada foi aquele que derramou águas nas mãos do profeta. Foi o cara que esteve com ele no tempo da dificuldade. Foi o cara que arriscou a sua própria vida para poder estar do lado do apóstolo Paulo. E o texto é muito claro, você vai vendo em outras versões, mostrando que nós não vamos colocar, mas que vai mostrar esses versículos de uma forma tão bonita, de mostrar o quanto Deus se preocupou que o coração do apóstolo Paulo não ficasse mais triste. Porque se esse camarada morre, o apóstolo Paulo, ou seja, o coração dele se entristeceria. Alguns meses atrás nós tivemos com a pastora, logo em seguida dessa inauguração, com a pastora doente. E Deus sabia do meu preparo, ou como ficaria o meu coração de poder tocar essa obra sem ela. O quanto eu colocaria na balança e dizer assim: Senhor, do que valeu tanto sacrifício para inaugurarmos um templo, se tu me leva a minha esposa, a minha companheira, a minha amiga? Então existem coisas que Deus faz
para poder aliviar a tristeza do nosso coração. Existem coisas que Deus olha para você, porque quando você aprende a derramar, a deitar águas nas mãos do profeta, o Senhor, Ele olha para tudo isso e Ele enriquece a tua vida, Ele enriquece a tua alma. Mas você vai entender, porque a gente observa nesse texto, ainda o apóstolo Paulo, aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 18, olha o que diz o texto, diz assim: aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, e que foi mais do que o necessário, tenho tudo o que preciso, especialmente agora que, me ajuda, Epafrodito me trouxe as coisas que vocês me mandaram, os quais são como um perfume oferecido, me ajuda, a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. O apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer: quando vocês me servem, vocês estão servindo o próprio Deus. Quando vocês me servem, o céu se abre na vida de vocês. Quando vocês me servem, saiba, o texto, saiba que ao me servir, vocês geram um perfume, um bom perfume agradável, que cria no ambiente uma condição favorável, que as pessoas que vão chegar vão perceber o bom perfume de Cristo. Ele está dizendo: olha, Epafrodito, quando me trouxe o que eu precisava, o que me era necessário, era como se essa oferta tivesse um bom perfume de Cristo. Ele deitou as águas sobre as mãos do profeta, e isso é sublime, amados. Deus te trouxe hoje aqui para arraigar. Se você já tem esse princípio de honra, Ele vai fortalecer mais isso em você. Se você já tem isso atrelado, entrelaçado no teu coração, o Senhor vai fortificar mais isso na tua vida. Ele vai dizer que existem ofertas que agradam o coração de Deus. Existem ofertas, existem atitudes que movem a mão de Deus a nosso favor. Existem coisas que você faz, existem maneiras que você age, que você está deitando águas nas mãos do profeta. E quando você faz tudo isso, amados, Deus, Ele olha dos céus e Ele se agrada. Você está entendendo? Ele se agrada de você. Pode levantar uma das suas mãos aí, porque eu profetizo Deus levantando uma geração com prazer de deitar águas nas mãos dos profetas. Você entende isso? Será que nós estamos deitando águas nas mãos dos profetas? Será? Quem deita água nas mãos do profeta, verá Deus abrindo fontes na sua vida. Posso repetir? Posso? Você me aguarda e me entende? Quem deita água nas mãos do... Está aí? Está projetado? Você pode ler comigo? Tá? 1, 2, 3, diga. Você quer entender um texto? No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 3, versículo 11. Esse texto diz o seguinte. Já projetou? Está sempre um sinalzinho para mim que eu não preciso, tá? Foi? Beleza. Diz o seguinte: o rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus? Olha, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele. Aí um oficial do exército do rei responde a Jorão, e aí ele diz: Eliseu, filho de Safate, está por aqui. Ele era o ajudante de Elias. Essa versão na revista aí e atualizada vai dizer o seguinte: que ele deitava água sobre as mãos de Elias. Você pode repetir comigo? Diga: Eliseu, que agora é profeta,
mas antes de ser profeta, deitava águas nas mãos de Elias. Tem alguém próximo de você? Diga para ele ou para ela, diga: tem um tempo para a tua vida. Tem um tempo. Respeite o tempo de Deus. Se você está no tempo de deitar águas, deite águas. Faça isso com excelência. Faça isso com amor. Faça isso, sabe? E aí, a gente vai observar qual foi o primeiro milagre de Eliseu. Primeiro, Elias é levado no redemoinho. Qual foi o primeiro milagre de Eliseu? Foi junto ao Jordão, ao rio Jordão, que se abriu, amados. Deus está dizendo, quando você deita águas na mão do profeta, Deus tem uma fonte, Deus tem um rio para abrir, Deus tem um mar para abrir na tua vida, e Deus ainda vai além. Ele vira para ti e diz o seguinte: eu farei com que você atravesse com seus pés enxutos. Você não vai se molhar na travessia desse mar, você não vai se molhar na travessia desse rio. Você está conseguindo pegar no teu espírito isso? Quando você deita, é tudo um princípio. Quando você deita águas nas mãos do profeta, Deus faz com que as fontes se abram para você. Deus faz com que os milagres se abram na sua vida. Eu não vim aqui com uma palavra que seja benéfica à minha pessoa. Não. Quem me conhece sabe que eu não sou disso. Eu vim aqui te ensinar a crescer e a prosperar nas mãos do Pai. Eu vim aqui te ensinar que existem valores que talvez você perdeu no decorrer da tua caminhada cristã. Você diz assim: mas eu já fiz tanto, pastor, eu já servia tanto. Mas saiba você que muitos dos frutos que você vive hoje ainda é uma colheita baseada no que você fez lá atrás. Existem portas que se abriram na sua vida e que talvez não fossem para se abrir, mas elas estão se abrindo porque você foi alguém que lá atrás deitou água nas mãos do profeta. Você foi alguém que honrou a sua liderança. Você foi alguém que entendeu algumas coisas. Então eu anotei aqui que existem pessoas que estão dando passos de triunfo. Deixa eu repetir: existem pessoas que estão dando passos de triunfo porque lá atrás derramaram água nas mãos do seu profeta, do seu pastor, do seu líder. Hoje estão atravessando o Jordão com o pé enxuto. Hoje estão vivendo de forma sobrenatural porque foi alguém que lá atrás aprendeu a derramar água. Deixa eu repetir: derramar água nas mãos dos seus profetas. Servir com alegria, servir de todo o teu coração, com toda a tua alma. Deus hoje te chamou aqui para modificar, mexer em algumas coisas dentro de você, trazer alguns valores à tona, trazer alguns sentimentos que você perdeu. Me feriram, me traíram, não importa. Quando você faz para o profeta, você está fazendo para o próprio Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Ele? O versículo diz que que Josafá, que é rei de Judá, pergunta o seguinte: olha, eu só vou para essa batalha com você se tiver um profeta aqui de Israel. E aí ele pergunta: tem algum profeta aí? Tem alguém que serviria como base? E aí olha o que serve de parâmetro, de referência à vida espiritual. Eu conheço um profeta, ele é Eliseu, e ele é aquele que deitava a água nas mãos de Elias. Serve de referência espiritual, irmãos. Eu lembro, Amanda, quando veio uma família, veio o Bruno Lee junto com os músicos. Você lembra? Quando eles vieram ministrar na igreja, eu lembro que um dos músicos que conhece a sua família, conhece seu papai, sua mamãe, eu acho que tem intimidade com vocês. Ele no gabinete disse: pastor, essa família é de Deus. Sabe a recomendação? Naquele momento ele virou e disse assim: pastor, olha, o pastor, a pastora, a esposa,
os filhos, olha, eles são servos, pastor. Olha, e aí ele começou a falar, sabe, olha a referência. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eles são daqueles que deitam água nas mãos do profeta. Pegou? Quando a gente deita água nas mãos do profeta, a gente vira referência, irmãos. Para onde quer que tu vá. Eles estavam com uma igreja em Angra dos Reis, aí vem para o Rio de Janeiro, mas sabe o que Deus fez? Botou alguém para referendar, para dizer: eles não, eles o tratamento tem que ser diferente, porque são servos do Deus Altíssimo. Você está entendendo? Diga amém. Você entendeu o tratamento diferente? Você entendeu isso? Entendeu? É como se o Senhor fosse lá e dissesse assim: são meus filhos, são meus servos. Quando você não imaginava, eles já estavam deitando água nas mãos dos profetas que cercaram a vida deles. Você entende? E isso serve de referência para a tua vida. Isso é importante para você. Deitar água nas mãos do profeta. Ou seja, quando o servo do rei falou de Eliseu, ele não disse que Eliseu andava com Elias, ele não disse que Eliseu orava com Elias, ele não disse que Eliseu foi aquele que multiplicou o azeite da viúva. Ele não fala de nada disso. Ele simplesmente diz: aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. E isso é que é importante para a tua vida. Aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Essa é a referência que vale para a tua vida. Essa é a referência que deve valer para a sua vida. Mas eu prossigo. Na hora da crise, só virão atrás daqueles que deitaram água nas mãos do profeta. Na hora da dificuldade, não se preocupa. Lá fora, a sua família, eles só vão procurar aqueles que já deitaram água nas mãos do profeta, porque esses possuem experiências. Olha o que diz o segundo livro dos Reis, no capítulo 3, o versículo de número 15. Olha o que diz o texto. O texto diz: ora pois, trazei-me um tangedor. E o texto diz que quando o tangedor, me ajuda, leia comigo. Quando o tangedor, veio o poder de Deus sobre, e esse disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, me ajuda, não sentireis, nem vereis, todavia esse vale se encherá, que bebereis os vossos animais. Aí vai dizer o versículo 18, leia comigo, 1, 2, 3, isto, de maneira também que entregará, ferirei as vossas cidades fortificadas, todas as cidades principais, todas as boas árvores cortareis. Sabe, Deus aqui está mostrando que quando você deita água na mão do profeta, nas mãos do profeta, o Senhor faz com que algumas coisas sejam liberadas através da sua vida. Você vira instrumento na mão de Deus. Deixa eu repetir, você vira um produto de instrumentalidade nas mãos de Deus. Você é o instrumento das mãos de Deus. Através da tua vida, na guerra, você será o instrumento do livramento. Você está entendendo? Diga amém. Na escassez, você vai ser o instrumento de céus abertos para as pessoas que estão ouvindo. Aprenda a honrar homens de Deus. Igreja, hoje Deus te trouxe aqui. Eu não queria que eu fosse um pregador, eu queria que Deus colocasse alguém aqui para ministrar o que precisa ser dito à igreja, ser dito aos nossos trabalhadores. Aprenda a honrar homens de Deus. Quando você sabe quem foi Eliseu? Foi aquele que serviu Elias. E aí quando chegou a vez dele, Deus então falou: olha, meu filho, pela forma que tu serviu meu servo, eu vou te honrar. Você entende? Diga amém. Posso citar um texto aqui para você pegar aí no teu espírito. Eu gosto do Evangelho de João, no capítulo de número 12, no versículo de número 26. Eu gosto desse texto. Pega no teu espírito esse texto, porque esse texto mostra para você que não sou eu falando, é o próprio Cristo. Você pode ler comigo? Eu vou contar até 3 e você vai ler. 1, 2, 3, solta a tua voz. Jesus ele diz: se alguém me servir, o Pai o honrará.
Jesus ele diz: se alguém, eu vou falar até você pegar no teu espírito. Se alguém me servir, o Pai o honrará. O Senhor está falando de servos que devam ter um coração dispostos a servir. Mas Ele está dizendo que a recompensa é a honra. Você está dizendo, você está entendendo? Diga amém. Ele está dizendo: se alguém me servir, o Pai o honrará. Então eu quero dizer para você, quando você deita a água nas mãos do profeta, lá na frente o Pai prepara a honra para a tua vida. O Pai prepara coisas maravilhosas para a tua vida, no nome de Jesus. Aprenda a servir, aprenda a ser servo, aprenda a ter um coração aquebrantado, um coração voluntário, um coração desprendido, um coração capaz de, sabe, de oferecer aquilo que te custe. Tem que te custar, a tua oferta tem que te custar, o teu sacrifício tem que te custar. O Senhor não recebe, deixa eu repetir para você, o Senhor não recebe um cordeiro manco. Tem gente querendo oferecer para Deus um cordeiro manco, e Ele não recebe. Se você quer sacrificar, sacrifique do jeito que vai mover o coração de Deus a teu favor. Se você está disposto a sacrificar, o cordeiro tem que ser perfeito, o sacrifício tem que ser perfeito, tem que ser o seu melhor. Toca do teu lado, para a pessoa do teu lado, e diga: sacrifique com o teu melhor. Aprenda a oferecer o teu melhor. Não ofereça uma oferta que Deus não vai receber. Não ofereça a tua vida em oferta de uma forma que Deus não vai receber. Se é para ser, tem que ser completo. Na hora da crise vou mandar chamar vocês. Na hora da crise vão mandar chamar vocês. Posso repetir? Na hora da crise vão mandar chamar vocês. Eles sabem quem eles buscam, irmãos. Eles sabem a que eles vão buscar. Eles não podem buscar quem não tem nada para oferecer. E você só pode oferecer aquilo que você tem. Deus não vai te cobrar o que você não tem. Eu costumo dizer, e essa é uma frase do Hermínio, que ele diz que a uns Deus pede pouco. Repita comigo: a uns Deus pede pouco, e a outros Deus pede. Você quer completar essa frase? A uns Deus pede, e a outros Deus pede tudo. Tudo. Tem alguém do teu lado? Diga: é tudo. Tudo é tudo. É o melhor do teu tempo. Esses dias eu falei a respeito do dízimo. Ah, pastor, é a 10ª parte daquilo que me chega às mãos. Só isso? Se fôssemos olhar com um olhar criterioso, o dízimo seria também 10% do seu dia. Te peguei aí. Você imagina 10% do seu dia, 2 horas e quantos minutos? Oferecidos para Deus, em oração, em devoção, em gratidão, por tudo que Ele tem feito por você. Hoje eu quero falar de alguns princípios que já estão aí dentro de você. Deixa eu repetir, já estão aí dentro de você. Hoje Deus me trouxe aqui só para arrancar para fora isso aí. Para arrancar para fora. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Fala sobre uns cegos de nascença. Esse texto é lindo. Trata de um cego de nascença. Esse texto, ele diz, me ajuda, leia comigo, caminhando. Quem pecou? Para aí. O cego tinha tudo para responder, mas ele se cala. Porque quando você deita água nas mãos do profeta, Deus está dizendo para você: não precisa abrir a tua boca, porque eu, o Senhor, te justifico. Posso melhorar essa frase? Posso? Não precisa abrir a tua boca, porque o Senhor te justificará sempre. Você entendeu? Para de abrir a tua boca para se defender. O texto é muito claro. É uma pergunta, os discípulos eram discípulos de Jesus, amados.
confundindo o negócio. Ao invés dos caras liberar para o trâmite do milagre ser mais fácil, Jesus, quem pecou? Foi ele, foi os pais, para que ele nascesse cego. Aí, o versículo seguinte, o versículo 3, tem alguém do teu lado? Diga assim: eu profetizo. O capítulo 9, do versículo 3, do Evangelho de João, na sua vida. Você profetizou isso? Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Respondeu. Quem respondeu? O que ele responde? Jesus está dizendo assim: já tem algo pronto dentro dele, só precisa ser exteriorizado. Já tem algo pronto dentro, vou repetir para tu pegar no teu espírito. Já tem algo pronto dentro dele, eu só preciso exteriorizar. Eu só preciso colocar para fora. Ainda que ele tivesse nascido cego, tem um projeto que eu gerei dentro dele, dentro dela. Ainda que ele levou anos para se converter, mas tem um projeto dentro dele, dentro dela. Eu vou exteriorizar isso no meu tempo, na minha hora, sabe? Não é no teu tempo, não é no tempo que eu quero, não é no momento que você quer, é no tempo de Deus. Ele vira para você e diz assim: eu vou exteriorizar isso aí. É para que se manifeste nele as obras de Deus. Já tem algo pronto. Você pode colocar a mão aí à altura do teu coração e dizer: existe algo pronto dentro de mim, que o meu Deus precisa esta noite exteriorizar, colocar para fora. Você entende isso? Se tu entendeu, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Isso é lindo. Só vão procurar aqueles que deitaram água. Também só vão tentar parar aqueles que deitaram água. Você entendeu? Só vão procurar, quando se fala de milagre, aqueles que deitaram água. Mas também só vão tentar parar quem deitou água. Tu pensou em desistir? Pensou em parar? Por quê? Você entende o apóstolo Paulo? Lá na ilha de Malta, nós não vamos ler, mas no capítulo 28, não vamos abrir. O cara lá fazendo uma benfeitoria, pegou gravetos e lança no fogo, para aquecer aquela multidão de 276 homens, fora os bárbaros. Uma boa ação, mas junto com feixe de graveto tinha uma víbora. Tinha uma víbora. Quando ele lança aquele feixe no fogo, a víbora não suporta o fogo. Repita comigo: para honra e glória do Senhor Jesus, a víbora não suporta o que eu suporto, o fogo do eterno. Você entendeu? Se tu entendeu, dá uma salva de palmas, porque ele merece. Sabe aonde vai fazer, Lucas, separação entre a víbora e Paulo e o feixe que está indo para o fogo? Que está indo para o fogo. E aí, desculpa ser redundante, o fogo. A víbora sai e a víbora vai lá e agarra. Até então, entende isso? A víbora estava no meio dos feixes, quietinha. Mas quando ela é lançada no fogo, ela vai lá e morde e pica a mão do apóstolo Paulo. Qual era o objetivo daquela picada? Primeiro, os bárbaros viram e dizem assim: ele vai morrer, rapaz. Eu conheço esse tipo de cobra, eu conheço esse tipo de víbora. A picada é mortífera. Daqui a pouco ele vai desapagar e ele vai morrer, desfalecer e vai morrer. E eles ficam ali numa expectativa, sabe? Ele vai morrer, ele vai morrer. Quantas pessoas estão dizendo: ela vai morrer, ele vai morrer. Mas Deus está dizendo: mas sou eu que cuido dele, sou eu que cuido dela. Sou eu que sustento ele, sou eu que sustento ela. Sou eu que abençoo, sou eu que faço. Olha quantos estão dizendo: mas ela não vai suportar, ela não vai aguentar. Ela está numa igreja nova, que é diferente. Quando ele é obreira nova, quando se levantar a primeira adversidade na igreja, porque a igreja dá problema. Trabalhadores, igreja dá problema. Tem luta, tem às vezes umas ranhuras, Adriana, uma dificuldade, você sabe muito bem. Tem essas dificuldades, mas Deus está dizendo que Ele te sustentará. Você está entendendo? Ainda que com a mão ferida, entende isso? Vão ter momentos que você pode ser ferido no meio da obra de Deus. Ferido. O apóstolo Paulo, e não doía, irmãos. Uma serpente vai lá, uma víbora vai lá, doía. Mas o apóstolo Paulo confiava no Deus que o chamou. Deus o levou para uma
terra, pisou numa ilha chamada Malta, chão de esperança, para dizer para ele: você não vai morrer aqui nesse lugar, eu tenho um propósito contigo. Você está entendendo? Diga amém. Essa noite é noite, Deus irá para alguns aqui dizer: você vai levantar na tua cabeça a partir de hoje, porque eu, Senhor, tenho sustentado a tua vida. Olha quantos têm olhado para ti e têm contado os dias do teu declínio, da tua derrota. Tem dito: ele vai cair, deixa eu repetir, ele vai cair, ela não vai aguentar. Daqui a pouco ele para, daqui a pouco ela para. Mas olha o Deus que te chamou, segurando você pela mão, né? Porque Deus nos segura pela sua destra, pela sua mão direita, e Ele nos sustenta. Você está entendendo? Diga amém. Isaías, para você, servo do Senhor, Isaías 41, versículo de número 9 em diante. Esse é o teu texto, é a tua vida, é o Deus que você serve, dizendo para você que você é alguém que aprendeu. Pastor, o senhor é alguém que aprendeu, amado. Aprendeu. Eu falei daqui, mas não pensa o senhor que não vieram pessoas aqui que me ligaram para dizer: pastor, o senhor conhece o pastor? Eu falei: conheço, ele tem ido junto com a Márcia, com a esposa, com a pastora. Eles têm vindo na unção, não se decidiram ainda, eu espero que se decidam, mas não se decidiram ainda, mas tem vindo na unção, tem buscado, tem estado conosco, nos ajudou muito no tempo da obra aqui. O pastor apareceu ali: pastor, quer uma ajuda? Eu falei: quero, amado. E nos ajudou. A pastora impactou meu filho, porque ela disse assim: sabe por que eu estou participando aqui de uma oferta para esse lugar? Porque eu gosto de desafios. Eu participei da construção do Cian, eu participei, sabe? E ela foi dizendo o que Deus, ela falou: eu gosto de participar do início de uma obra, eu gosto de ofertar nesses propósitos. E aí a pessoa falou assim: pastor, eles são bênção de Deus na minha vida. A amada falou assim: pastor, eles são, olha para o pastor, você não precisa abrir a tua boca, Deus levantará pessoas para falar por você. Você não vai precisar ir lá no gabinete do pastor para dizer quem tu és. Deus levantará pessoas, e quando Ele não levantar, pergunta, e quando Ele não levantar, o Espírito Santo de Deus se manifestará e vai dizer: é meu servo, é minha serva, cuida bem, porque ele é meu, ele é minha. Você está entendendo? Diga amém. Ele é meu. Bate palma para Jesus, amado. Vamos ver esse versículo, tu vai tomar para si. Vamos lá, eu vou contar até 3. Abra a tua boca aí, leia comigo. 1, 2, 3. Tu e chamei. Vamos ler de novo. Não temas, porque eu sou. Não, porque eu sou. Eu te ajudo. Com a minha destra fiel, a mão direita do Pai, é Ele que cuida de você. Ele te trouxe aqui para dizer: sou eu que cuido de você. Sou eu que cuido de você. Você está entendendo? Diga amém. Eu já estou agora ministrando para você que hoje aprendeu a deitar água na mão das mãos do profeta. Você está entendendo? Aí, só que se levantam pessoas contra nós. Quem já esteve aqui, já viveu um momento da sua vida em que se levantaram pessoas contra você? Eu queria levantar os pés. Pode também. Alex, também, você também? Eu ia pedir suas mãos emprestadas. Ah, você não. Você não acredito. Já também, Wallace. Você não, baterista não. Tu é novo, tu é menino, tu é garoto. Até o pastor já se levantou contra ele, né? Mas vamos deixar quieto. Até o pastor. Vamos lá. Tiago, vou deixar quieto essa parte. Vamos lá. Se levantaram contra a tua vida? Aí vale o versículo 11. Ó o que diz. Verso número 11. Eis. Todos. Repita comigo, todos. Vamos ler mais uma vez. 1, 2, 3, vai. Eis.
você não vai fazer nada. Para de pedir a Deus justiça. Deus faz justiça. Que oração de crente menino. Não entendeu tu que a justiça do homem não é igual à justiça de Deus? Não pode Deus fazer justiça com esse que está te perseguindo e também convertê-la? Amanhã está entrando todo mundo na mesma igreja, glorificando o Senhor, exaltando o nome do Senhor, dizendo: só tu és Deus. Não pode chegar e aí cantarmos essa canção, ouvir. Como é que é? Ouvi o meu Senhor bater. Aí o teu inimigo do teu lado, mês passado estava contra você. Então entende uma coisa: só vão procurar porque tem experiência com quem tem experiência com Deus. Só vão procurar aqueles que têm experiência com o Pai. No capítulo 4, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, no versículo de número 1, olha o que diz o texto. O texto diz o seguinte: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, o que ela fez? Dizendo o quê? Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes, como é que é? Me ajuda. Que ele, posso aqui usar aqui uma exegese do texto? Você me permite eu usar uma exegese desse texto? Amém? Arrancar desse texto coisas profundas desse versículo. O texto diz o seguinte: certa mulher das mulheres, os discípulos dos profetas, ela clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Aí ela vai dizer assim: e tu sabes que ele temia o Senhor. Sabe o que ela está dizendo, Alexandre? Meu marido, teu servo, cansou de deitar água nas tuas mãos. Só tem direito de buscar, só tem direito de adquirir, só tem direito de tomar posse quando você entende alguns princípios. Às vezes a gente quer exigir de Deus muitas coisas e a gente não compreende que existem coisas que Deus faz de forma instantânea. Deus faz de forma instantânea. Eu volto a esse texto, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 5. É simples assim. É simples dessa maneira. É instantâneo. Olha o que diz o texto, leia comigo. 1, 2, 3, vai. Não, vamos ler juntos, vamos lá. 1, 2, 3, solta a tua voz. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Posso profetizar para a tua vida? Você não fará força para frutificar. Frutificação vai ser uma ação normal daquilo que Deus preparou para a tua vida. Coisas vão acontecer de forma natural na tua vida, na tua casa. Não vai ter forçação de barra. Deus fará milagres acontecer. Se tu toma posse disso, por favor, dá um amém aí. Então entende uma coisa, compreende algo. Quando você deita, ainda estou lá, vamos para o Reis de novo. Vamos lá, capítulo de número 4, já está aí, beleza. O que diz o texto: certa mulher das mulheres dos discípulos clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Repita comigo: morreu. Posso liberar algo sobre a tua vida aqui? Posso? Deus me deu isso aqui hoje à tarde. Na sua falta, os teus não ficarão desamparados. A maior preocupação minha, tua, é se me acontecer alguma coisa. Sim ou não? Contigo também é assim? Quem é papai aqui? Mantenedor da sua casa? E mamãe luta que se me acontecer alguma coisa, como é que vão ficar meus filhos? Vamos lá? Se me acontecer alguma coisa, como é que vão ficar os meus? Ela chega para Eliseu e diz assim: meu marido morreu. Meu marido morreu.
Compreende algo? Na sua falta os teus não ficarão desamparados. Deus sempre vai colocar na tua vida um Eliseu capaz de mudar a tua história, capaz de transformar a tua vida, capaz de não permitir. Olha o que eu coloquei aqui: na escravidão, no tempo da escravidão, você será o instrumento de libertação. Esse é aquele que deitou as águas nas mãos, a água nas mãos do profeta Elias. Você deita a água hoje, amém? Deixa eu caminhar aqui, vamos lá. Se você derramou água nas mãos do profeta, mais tarde vão derramar na sua. Posso finalizar isso? Posso? Se você derramou água nas mãos do profeta, mais tarde vão derramar na sua. Não se preocupa. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz o texto. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a entrar e comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer, e ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Quando você aprende a deitar água nas mãos do profeta, vai ter um tempo que Deus vai providenciar pessoas para deitar água nas tuas mãos, amados. Amados, deixa eu falar para quem é trabalhador no reino, e quem pode falar mesmo de fato. Fui muito dedicado aos meus pastores, muito. Alguns diziam, até não na minha frente, mas diziam: ih, que ele é puxa-saco, que ele é isso, que ele é aquilo. Meu pastor confiava em mim, sabe, meu pastor, ele me entregava a maleta dele, a chave do carro. Ele saía de uma igreja para outra, e ele está vivo até hoje, e aí ele: Alexandre, já põe meu carro para funcionar, já deixa tudo pronto, sabe, e hoje Deus colocou pessoas. Aí eu estou ali fora ali, aí o irmão veio, um dos nossos trabalhadores veio: pastor, o senhor gostou desse relógio aqui? Eu falei: rapaz, bonito. Ele falou: é, pastor, aqui, deixa eu tirar aqui, olha, Deus está mandando eu presentear o senhor aqui. Aí tirou do pulso. Você entende? Existem coisas que às vezes são tão naturais, que precisam ser naturais, mas que lá na frente Deus abrirá portas, Deus fará milagres, Deus se manifestará, porque você aprendeu a deitar água nas mãos do profeta, você aprendeu a honrar o seu líder, você aprendeu a honrar o seu pastor, e aí Deus mostra para você. Eu encerro, porque essa já foi longe demais, mas encerro para mostrar para você no Evangelho de Mateus, é o último texto, no capítulo 10, no versículo de número 40, do 40 ao 42. Eu preciso que tu leia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, do versículo 40. Vamos lá? Vamos ler juntos? Eu vou contar até 3, 1, 2, 3, diz: quem? E quem me recebe? Quem recebe um profeta no caráter de, receberá o seu galardão de. Quem recebe um justo no caráter de, receberá o seu galardão de. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria. Sabe? Poxa, pastor, mas seria tão legal um copo de água gelada? Não seria legal um copo de água gelada? Está fresquinha essa? Mas sabe o que Jesus está dizendo? As atitudes mais simples, elas mexem comigo. Pode vir, Lucas, por aqui. As atitudes mais simples, elas mexem comigo. Elas mexem comigo. Pode ser um copo de água fresco, um copo de água. E aqui não é disputa pessoal, não, porque cada um tem o seu nível do melhor. Cada um tem o seu nível do melhor. Jesus, ele vai dizer, versículo 42: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água
fria um destes, por ser este meu, em verdade vos digo que de modo algum existe algo que sai dessa esfera aqui, ó, que entra naquela esfera lá, ó. Jesus está dizendo para nós: a quem me servir, o Pai o honrará. A quem me servir, o Pai o honrará. Hoje nós aprendemos a derramar água nas mãos do profeta. Hoje tu derrama, amanhã alguém derramará por você, para você, em você. Você entendeu? E Deus quer levantar uma nação forte e vibrante. Hoje o Espírito Santo manda dizer para algumas pessoas aqui que já fizeram muito pela obra. O Espírito Santo manda eu dizer assim: eu não fico devendo nada a ninguém. Tudo que tu fez no meu tempo haverá uma recompensa. E aquilo que não acontecer aqui na tua vida acontecerá no céu. E aquilo que não acontecer aqui e nem no céu vai acontecer na vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. Existem coisas, existem bênçãos que Deus está dizendo: eu não farei aqui e nem farei no céu, mas farei com a sua descendência. Alguns teólogos vão dizer, e eu encerro, que quando Obed-Edom vira para Davi, para o rei, e diz: olha, tem a minha casa ali para a Arca da Aliança ficar. Tem a minha casa, ela pode ficar aqui comigo. O cara morava no caminho do percurso de alguém, de muitas pessoas. Sua casa era limpa todos os dias, toda hora, porque a poeira entrava e sujava. Mas a Arca da Aliança entra na casa daquele cara, daquele camarada, e fica lá durante 3 meses. Quanto tempo a arca fica? E a arca só é arrancada de lá porque Davi ouve dizer que Deus havia abençoado a Obed-Edom. E aí Davi, não, então tem que criar uma maneira de trazer a arca para cá. E o que tem de mais lindo é porque a Bíblia diz que Deus abençoou a sua geração. E alguns teólogos vão brigar com isso, vão dizer, vão confirmar, de que se existe ainda alguém descendente de Obed-Edom, é rico sem saber porquê, é feliz sem saber porquê, tem uma vida digna sem saber porquê. Se existe alguém que venha da linhagem desse camarada até os dias atuais, essa pessoa ainda usufrui das benevolências dado lá por aqueles 3 meses da Arca da Aliança na casa do cara. Deus está dizendo que existem alguns princípios que você faz aqui, e que Deus abre portas no mundo espiritual, e que Deus libera. E Deus hoje está chamando você para aprender a derramar água nas mãos do profeta. Derramar água não é simplesmente molhar as mãos do profeta. Derramar água é honrar o profeta. Derramar água é obedecer o profeta. Derramar água não é colocar um tapete para que o profeta passe. A gente não precisa disso. Mas derramar água é ter sensibilidade, é ter feeling. Vão ter coisas que Deus fará na tua vida, que Deus vai abrir na tua vida. Vão ter portas, vão ter coisas que o Espírito Santo vai te incomodar. Faça isso pelo reino. Faça isso pela minha casa. Faça isso. Abençoa. Abençoa. Esses dias um dos nossos trabalhadores me liga de uma loja de sapato que eu costumo comprar. E aí vira e diz assim: pastor, eu estou aqui na loja de sapato, a menina aqui conhece o senhor e tal. Eu disse: conhece? Aí eles passaram o telefone, estava com a esposa, passou o telefone para a menina. Eu disse assim: ó, cuida dele muito bem aí. Não, pastor, pode deixar, não sei o que. Vendedora, né, Marcos? Vendedora. E cuida deles muito bem e tal, aquela coisa toda.
E aí, quando chega a noite, vem um casal dizendo: pastor, eu fui lá e comprei um par de sapatos para o senhor. Está aqui, ó. Eu fui lá, por isso que eu estava te ligando, porque eu pedi para ela perguntar qual era o seu número, que eu não sabia se era 41, 42. E eu confundi. E aí eu fui, sabe, são coisas simples. Eu não estou te pedindo, por favor. Eu não estou aqui agora para dizer: pô, o pastor quando ele descer aqui, eu vou pegá-lo, a pastora quando passar, não é nada disso. Eu estou dizendo que se você estiver dentro de você arraigado com algumas coisas concernente ao reino, concernente à obra de Deus, concernente à vida da tua liderança, se você orar por nós, Deus já vai te abençoar. Se você, sabe, em dias difíceis, quantas vezes eu entro aqui e recebo um abraço, sabe? E aí às vezes aquele abraço é um abraço quente, é um abraço caloroso, é um abraço que te sustenta, é um abraço que, sabe, é um abraço que diz: Alexandre, vale a pena lutar, vale a pena continuar nessa briga, vale a pena continuar acreditando que eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Senhor da tua vida. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de você. Por isso Deus te trouxe aqui. Hoje se levanta aqui uma nação, hoje se levantam aqui pessoas, uma geração que vão aprender a deitar água nas mãos do profeta. Quantas vezes forem necessárias, você vai com seu balde com água no mundo espiritual e você vai dizer: não, eu fui chamado para refrigerar a vida do meu pastor. Sabe quando a cabeça dele estiver quente? Sabe quando aquele dia que eu olho para ele, eu percebo que tem alguma coisa de errado. Eu olho para ele, porque a gente não pode vir aqui e se queixar dos problemas. A gente não pode vir aqui e se lamentar. Eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para contar derrota, eu fui chamado para contar vitória. Eu não dou margem para o diabo de dizer: ah, porque o diabo se levantou, porque... Não, o diabo ele é derrotado. Ele não pode com a minha vida, ele não pode com a tua vida, ele não pode com essa igreja. Porque a Bíblia é clara quando ela diz, quando Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo na terra. Hoje Deus te trouxe aqui, fez com que os trabalhadores que viessem aqui entendessem, sabe, que Deus te chamou, que Deus, eu vou lembrando de algumas coisas e vou falando, amém, de muitas pessoas que nos honram. Mas a Sandra um dia veio com chocolate. Eu disse: ai, Jesus, amém, chocolate. Eu falei: não quero, porque eu estou fazendo uma dieta. Mentira, eu estou nada, mas estou tentando, mas não estou tentando. Eu queria, mas não consigo, você está entendendo? Aí vem ela com chocolate: pastor, MM. Ainda vem com aquele grandão assim, sabe? Ela podia vir com um saquinho pequenininho, mas ela veio com aquele negócio grande de MM. Olhei para aquilo e disse: obrigado, Jesus, amém. São coisas simples que às vezes você passa. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, não me apareça com um monte de MM amanhã, amém? Me dá espinha isso aí, amém? Eu estou dizendo de coisas simples. Aqui na obra, você, Priscila, quantas foram as vezes que você: pastor, estou levando um lanche aí para o pessoal, e sabe, coisas simples. Pessoas que: pastor, eu não posso ficar não, mas estou deixando, sabe, eu não tenho nada de valor, mas tenho a minha oferta, sabe, amados, pastor, eu lembrei do senhor novamente aqui na inauguração, a gente com a cabeça a mil, porque até então não tinha nem cadeiras arrumadas, não tinha nada. E aí eu falei: gente, vai precisar comprar um TNT, lembra? Um TNT tal para... Aí o pastor, vou precisar mandar alguém lá na Nova Brasília. Ah, pastor, eu vou. Eu falei: pastor, o senhor vai? Ele falou: eu vou lá. Então o senhor vai lá para a gente? Compra lá. Sabe, são coisas simples. Deus está dizendo que existem coisas simples no mundo espiritual, na esfera espiritual, mas que Deus está pegando você e está dizendo através dessas coisas tão simples que você faz, seja para os meus servos, seja para os meus filhos, seja para o meu reino, seja para a minha casa, eu me voltarei para vocês, e um dia eu colocarei pessoas para deitar água sobre a vida de vocês, sobre as mãos de vocês. Você está entendendo? Diga amém. Se você recebeu hoje, ofereça para Deus o melhor das suas palmas. Se coloque de pé enquanto os trabalhadores se preparam aqui, amém? Você pode sair do seu lugar, você pode profetizar na vida do teu irmão, da tua irmã. Você pode dizer para ele e para ela: chegará um tempo de dupla honra na sua vida. Você pode? Chegará um tempo de dupla honra. E aí a gente não precisa abrir a boca. Você entendeu? Vem pessoas e abrem.
Entende? Chegará um tempo de dupla honra. Dupla honra. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Podem ver? Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso.